Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje é um tema fundamental na geração dos resultados da sua loja. Eu vou falar sobre compras. E comprar é mais difícil que vender. Eu sempre estou batendo nesse ponto. Comprar é mais difícil que vender. Então, gestão de estoques e categorias é fundamental para impactar nos resultados. Então, fica comigo que o tema é importantíssimo, não é? Antes de começar, aqueles recadinhos básicos de sempre. Não é? Se você está vendo a gente pelo YouTube, é importantíssimo também você verificar se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, já clica ali, se inscreve, marca o sininho para você ser notificado quando a gente publica vídeos. Não é isso? Isso é tão importante para a gente porque muita gente acompanha o canal e esquece de se inscrever, não verifica e tal, mas conta muito ponto para a gente a quantidade de inscritos, então se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo, né? Deixa o seu like. Maria, se eu não gostar do vídeo. Bom, se não gostar, depois é fácil tirar. Agora, se você não faz agora, não coloca agora, você pode esquecer no final do vídeo. Então, faz isso agora, beleza? Compartilha com quem você acha que vai ser interessante esse tema, comenta, dá sugestões, faz suas críticas. Enfim, esse pacote aí é importantíssimo para a gente. Por isso que a gente fica aqui nessa ladainha pedindo para você, tá bom? Bom, o tema, como eu disse, é fundamental, é importantíssimo e tem mais um detalhe, esse vídeo é patrocinado, né? A gente tem um apoio da Meu Crediário que patrocina os nossos vídeos aqui no canal. Então, mais informações ao final do vídeo. Vamos ao tema de hoje, então, que eu tenho absoluta convicção que das três áreas que eu considero de pilares fundamentais da gestão de uma loja, esse é talvez o central. Quais são esses três pilares? Vendas, estoque e financeiro, retaguarda financeira. A razão da loja existir é vender. Então, se você erra no seu mix de produtos, você não tem um produto adequado dentro da loja que o cliente espera encontrar quando entra, evidentemente você vai impactar muito fortemente nas suas vendas. Então veja bem que as vendas dependem da qualidade do seu estoque, porque a razão da loja existir é vender, mas vender o quê? Mercadoria. Se você não tem mercadoria adequada, correta na sua loja, a probabilidade disso impactar negativamente nas suas vendas é muito forte, você sabe disso. Quando você erra nas compras, você impacta nas suas vendas. Qual é a consequência disso tudo? Cai venda, cai faturamento, cai receita, o seu caixa vai ser impactado. Então, o seu caixa é impactado quando você erra nas compras no sentido de não ter os produtos adequados ao perfil dos seus clientes, isso vai impactar nas suas vendas, vai impactar no financeiro como consequência. Quando você compra demais, que você erra nas compras, não é? Isso vai impactar no seu financeiro. Se você comprou à vista, você vai rapar o seu caixa e não vai entrar à venda porque você comprou errado, vai impactar nas vendas, portanto, a consequência da receita, não é verdade? Ou você comprou a prazo, parcelado, 30, 60, 90, 120. Não, eu comprei parcelado. Pois é, mas aí o seu contas a pagar está lá em cima, não é verdade? E aí o que acontece? Você vai impactar no seu caixa também. Né? Ou seja, o seu fluxo de caixa vai ficar comprometido. Então veja bem que errar nas compras impacta fortemente nas vendas, impacta fortemente no financeiro. Então é basilar você ter um bom planejamento de compras. E o que você precisa conhecer, o que você precisa saber para que você de fato tenha um bom planejamento de compras? Bom, o primeiro passo é definir amplitude e profundidade. Né? Antes de mais nada, departamentalizar. Esse é o primeiro passo de uma loja. Departamentaliza. Mas minha loja é pequenininha, minha loja tem 40 metros quadrados, eu vou departamentalizar? Sim. O que é departamentalizar? É agrupar por semelhança. Né? Você trabalha com masculino, feminino, infantil, você trabalha com festa, esporte casual, fitness, percebe? Sempre há uma forma de você fazer agrupamentos, e isso define um departamento da sua loja. Então, por menor que seja a sua loja, ela tem departamentos. E cada departamento tem as categorias. O que é uma categoria? É aquilo que define o produto. Não é? Então, você tem lá calça, camisa, blusa, saia, short, camiseta, não é? Lingerie, isso tudo é uma categoria. Mas a minha é uma sapataria. Então, é tênis, mule, bota, rasteirinha, escarpão, isso são categorias de produto, é aquilo que define o produto. Então, você tem departamentos e cada departamento tem um conjunto de categorias. E cada categoria tem a sua variedade de marcas, modelos, cores, tamanhos e faixas de preço. Então, perceba que quando você olha para isso, a gente chama de exponencial, né? Isso vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, a probabilidade de você errar
é muito grande se você não tem um planejamento adequado para que você realmente consiga gerenciar as suas compras, as categorias e, por consequência, o seu estoque. E eu lembro sempre o seguinte: mercadoria quando entra é problema. Eu falo isso para o lojista fica doido, né? Mas é verdade. Para pensar, mercadoria quando chega na loja é conta para pagar, você tem que guardar. Essa mercadoria, se não vender, ela envelhece. Envelhece não só no sentido físico, né? Ah, vai estragar. Não, não é. A não ser que seja alimentício. Algumas até efetivamente estragam mesmo, né? Tem a data de validade. Mas eu me refiro a modelos, né? Especialmente quem trabalha com moda ou com produtos sazonais, passa a época de vender, não vai vender. Eu comprei produto para festa junina, não vendi, agora é só no que vem que vai ter festa junina, ou para Páscoa, ou para o Dia dos Namorados, ou para. Percebe, né? Então, envelhece nesse sentido. E aí você não vendeu, vai fazer o quê com esse produto? Percebe? Isso vai impactando no seu caixa. Então, eu vejo muito lojista achando, não sei o que tá o dinheiro, não sei o que acontece, já cortei despesa, já estou enxugando aqui, não sei onde mais cortar e o dinheiro não aparece e tal. E aí você olha, está errando nas compras, fazendo compras inadequadas, não planejadas. Aí pega o resultado líquido, ou seja, o lucro que consegue apurar nos resultados e transfere para fornecedor, manda para fornecedor, troca para mercadoria e fica desesperado atrás de dinheiro que não tem, que some. Aí acha que o problema está na despesa e sai cortando despesa, né? É claro que despesa é fundamental você gerenciar, né? Eu costumo brincar, eu falo que despesa é igual unha. Você tem que cortar toda semana, porque senão fica feio, né? Você tem que estar cuidando ali o tempo todo, monitorando para não deixar crescer inadequadamente. Óbvio, mas nem sempre o problema está nas despesas. Às vezes o problema está nas compras. Não é? Por quê? Porque a compra não planejada, ela faz isso, ela impacta no seu caixa e ela rapa o seu caixa e transfere os resultados para o fornecedor e você fica ali com problema de fluxo de caixa. Aí quando você não tem dinheiro, qual que é a tendência? Fazer promoção. Aí você vai baixar a margem, esse é a primeira consequência que você faz, que você consegue quando você faz promoção, né? Você derruba a margem, você minimiza a sua margem de lucro, você vai mal acostumar o seu cliente, mal acostumar o seu time de vendas, porque para vender promoção não precisa ser bom, né? Para praticamente entregar produto. O cliente, para estar comprando moleza também, será que você vai rentabilizar a sua operação vendendo só na promoção? Percebe o que eu estou dizendo? Então, olha as consequências de quando você erra nas compras. Aí você baixa a margem, faz promoção, mal acostuma vendedor, mal acostuma cliente. A hora que você volta para o preço normal, o cliente reclama, aqui já foi bom, antigamente era ótimo comprar aqui, agora não é mais, etc, etc, né? Os vendedores vão reclamar porque está precisando fazer promoção, porque está perdendo venda, porque os clientes estão achando tudo muito caro, etc, etc. Então, é um conjunto de consequências quando você erra nas compras. Por isso que comprar é mais difícil que vender, né? É fundamental você definir isso. Como fazer isso? Um bom planejamento de compras começa com, primeiro, departamentalize adequadamente a sua loja. Quais são os departamentos que tem? Segundo, não erre no excesso de categoria. O que é amplitude e profundidade? Amplitude é a quantidade de categorias que você tem no departamento. Profundidade é a variedade que você tem na categoria. E isso vai se multiplicando. Então, você tem um exemplo. Eu trabalho no segmento, no meu departamento masculino, de confecção masculina. Então, eu vou trabalhar com camisa, calça, camiseta, bermuda, short, é isso aí. Vou trabalhar com 6 categorias. Só que quando você fala em camisa, você tem camisa manga curta, camisa manga longa, camisa social, camisa esporte, né? Camisa do dia a dia, casual. Aí você começa a ver os fornecedores que você tem, as marcas. Dentro das marcas, aí você tem os modelos. Dentro dos modelos você tem cores, estampas. Aí você tem a grade de tamanho e depois as faixas de preço. Bom, camisa, eu vou trabalhar a camisa social, vou trabalhar na faixa de tanto a tanto, né? Percebe o que eu estou dizendo? E aí, isso. Então, só numa categoria, isso começa a multiplicar, né? E aí, agora eu vou para camiseta, agora eu vou para calça, percebe? Aí eu tenho calça jeans, calça social, aí eu tenho, né? E aí começa a calça cargo,
e vai se multiplicando. A mesma coisa bermuda e assim por diante. Então, ter um planejamento adequado vai fazer com que você defina qual é o seu foco, né? Qual é o mix adequado de produtos que você vai trabalhar, para que você não erre e aí defina a faixa de preço. Tem muito lojista que não faz esse acompanhamento. E aí são margens que você vai criando para você errar e imobilizar capital de giro no estoque, nas compras, e essa mercadoria envelhece. Veja bem, o cliente, especialmente o cliente frequente, o cliente que conhece a sua loja, que frequenta a sua loja, conhece o seu estoque. E aí, quando chega, dá uma olhada e fala, não, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já comprei. E aí, o que você tem de novidade? Está acompanhando pela internet, não é? Hoje, com o celular, todo mundo está informado quais são os modelos novos, o que está na moda, o que estão usando, preço, a faixa de preço, né? Todo mundo está ali muito informado. Então, é fundamental você não errar, porque você vai fazer o quê quando você começa a errar nisso? Então, é importantíssimo você definir departamento, a amplitude, ou seja, quantas categorias você vai trabalhar dentro do departamento e dentro de cada categoria a variedade que você vai trabalhar. Definindo isso, planejando isso, você começa a otimizar e aí vai realmente trabalhar com o filé, né? O melhor de cada área, de cada categoria, né? Para que você consiga de fato encantar o seu cliente e rentabilizar a sua operação. Percebe? E isso é fundamental, porque isso vai gerar uma consequência que a gente chama de cobertura. O que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção do que você vende. O lucro vem, como eu disse, mercadoria quando chega é BO, é problema para você gerenciar. Não é? Você tem conta para pagar, você tem que guardar essa mercadoria pode envelhecer, e mais do que nunca, quando ela envelhece, como eu disse que o cliente conhece, né, especialmente o frequente, conhece o seu estoque, pressiona para você comprar mais. Isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho, o que você tem de novidade? Os vendedores pressionam para comprar. O vendedor não gosta de vender mercadoria velha, antiga, gosta de novidade. Quando chega a mercadoria, todo mundo fica ali, tira foto, manda para cliente e tal. Não? É ótimo vender novidade. Então veja bem, se é muito bom vender novidade, se o cliente que conhece o seu estoque, quando chega, pressiona para comprar, não? Você inchar o seu estoque é tudo de ruim. Mercadoria, então, se quando ela chega é problema, quando ela sai, ela é solução. Eu preciso potencializar esse movimento de entrada e saída. E aí é consequência de um planejamento adequado de compras. Concorda comigo? Então veja como é importante você entender isso para que você consiga gerenciar adequadamente. Começa por departamento, você depois vai para a categoria. Dentro da categoria você vai trabalhar o quê? A profundidade, a variedade. Não é? É outro ponto aqui importantíssimo da gente lembrar: excesso de marcas. Tem loja que a gente chega, que você tira ali, é muita marca, é muito fornecedor. Então, além de você ter o modelo, as estampas, as grades de tamanho, cores e faixa de preço, você ainda tem os fornecedores. Às vezes, tem loja que tem 30 marcas de uma determinada. Nossa, é uma coisa assim absurda. Aí você começa a olhar, é fraco em todas. Percebe? Né? Porque não está planejando, não está fazendo uma curadoria, né? Uma seleção adequada de fornecedores, de marcas adequadas, né? Pelo perfil do seu cliente, pela faixa de preço que você vai trabalhar, nas categorias que você está se propondo a ter na sua loja. Né? Então, isso é fundamental. E isso gera como consequência o que a gente chama de cobertura, como eu comentei. Né? O que é essa cobertura? É a quantidade de estoque na proporção do que você vende. Exemplo, eu vendo 100 mil por mês e tenho 1.200.000 de estoque a preço de venda. Tira aqui um relatório, estou com 1.200.000. O que isso está me contando? Que eu levo 12 meses, não é, para rodar esse capital. Não é? Se eu vendo 100 mil em média por mês e tenho 1.200.000 de estoque aqui, significa que eu vou levar 12 meses para rodar esse capital, né? Para rodar e repor o capital. Veja bem, quando a gente faz compra, que mercadoria chega, tem mercadoria que vende no mesmo dia, tem mercadoria que você olha faz 3 anos que está na loja. Então, a gente se refere ao capital, à movimentação financeira. Você não paga a conta com calça jeans, ou com o tênis, ou com... Não é verdade? Você paga a conta com dinheiro. Então, a gente fala sobre movimentação financeira. É isso que a gente gerencia dentro da loja. Não é? Ok. Então, se você está tendo 10% de lucro, por exemplo, 15% de lucro, quando você tira o DRE, o que é um DRE? É um demonstrativo de resultado do exercício, né? Faturamento, menos o custo da mercadoria, tira aí os impostos, tira as despesas fixas, variáveis financeiras, lucro. Né? O que sobrou aqui? Então, está sobrando 15% quando eu tiro aqui todos os meus gastos operacionais, os custos e despesas, etc. Tal, sobra 15%. Então, leva um ano para você tirar 15% do seu capital investido. Por quê? Porque você está com a cobertura lá em cima. Não é?
fica com a mercadoria envelhece, fica lento o seu giro. Como eu disse, a mercadoria quando entra é conta para pagar, quando ela sai ela deixa lucro. Eu tenho que potencializar esse movimento de entrada e saída. E fazer isso é ajustar a cobertura, não é? Então, aqui está o desafio. Porque eu tenho que ter a cobertura o mais baixo possível para eu ter o giro máximo, não é? A mercadoria entrou, saiu, deixa resultado. Entrou, saiu, deixa resultado. Então eu tenho que ter uma cobertura o mais baixo possível para eu potencializar o meu giro. No entanto, ela não pode ser baixa a tal ponto que eu comece a perder venda por falta de mercadoria, ou seja, que eu gere ruptura no meu estoque. Perceba que é realmente um desafio gigantesco. Você está calibrando o tempo todo. Sair comprando, olhando. Eu vou atender representante, eu vou no showroom, eu vou numa feira, eu vou lá no Brás fazer compra, ou não sei onde, e sem um planejamento você sai olhando, isso aqui tá legal, isso aqui tá bonito, isso aqui vai vender bem, isso aqui tá barato, isso aqui o fornecedor me fez uma condição legal, e começa a comprar. Quando você vê, você comprou mais do que vendeu. Quando você compra mais do que vende, o que você está fazendo? Formando estoque, pegando o seu lucro disponível, né, o resultado que você está gerando e trocando por mercadoria. Ou seja, você pega o seu lucro, manda para o fornecedor, troca por mercadoria e depois fica desesperado correndo atrás de dinheiro porque não tem dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque o seu capital está investido, está imobilizado em estoque. Aí o que vai acontecer? Como consequência, você acha que o teu problema é despesa. Não sei onde está o dinheiro desaparece, eu trabalho aqui, trabalho feito louco, está vendendo bem, as vendas estão crescendo e eu não sei onde está o dinheiro, porque. Né? E aí começa esse tipo de reclamação. Aí você começa a olhar, eu sei onde é que está o dinheiro. Tá no mau planejamento de compras, onde você está transferindo resultado líquido, o seu caixa é disponível, você está transferindo para o fornecedor, está comprando mais do que está vendendo, ou, percebe? Não está fazendo uma gestão adequada de compras. E aí o que acaba acontecendo? Muito lojista acha que o problema está na despesa e começa a cortar a despesa. Começa a economizar na energia, e aí desliga o ar-condicionado, a loja fica quente, fica desconfortável, o cliente não gosta de uma loja desconfortável, escurece a loja para poder economizar, começa a demitir um colaborador, ou começa a cortar, percebe? E começa a fazer umas maluquices não planejadas que, ao invés de ajudar, vão complicar mais. Porque isso vai ter como consequência uma queda nas vendas. Quando você derruba as vendas, a sua cobertura fica mais alta ainda, porque a mercadoria demora mais tempo para sair, a sua margem de lucro reduz. Não é? Percebe? Eu chamo de uma trilha suicida. Você começar a fazer isso, começa a fazer promoção para tirar caixa, porque não tem dinheiro para pagar as contas. E aí, quando você começa a fazer muita promoção na loja, o que acaba acontecendo? Você mal acostuma o seu cliente a comprar só com promoção. Você mal acostuma seu time de vendas, porque para vender promoção não precisa ser bom. Percebe? E você reduz sua margem de lucro, porque você tem que baixar a margem para poder fazer promoção. E isso é tudo de ruim quando você embarca nessa. E depois sair dessa espiral é complicado. Porque a hora que você volta para os preços normais, a equipe reclama, estou perdendo venda porque os clientes estão achando caro. O cliente reclama porque estava mal acostumado só com promoção, só com moleza. A hora que você volta para preços de mercado, o cliente acha ruim. Sabe o que eu estou dizendo? Então, é um conjunto de consequências como erro de planejamento de compra. Não é? Para quem não sabe, eu tenho na minha plataforma as soluções para isso tudo. Gestão de categoria, planejamento de verbas de compra, o que a gente chama de OTB, né? Open to Buy, o que é disponível para venda, como fazer isso. Enfim, tem uma série de recursos. Não é? Entre na minha página, falando de loja, vou deixar aqui o endereço, e dê uma olhada lá. Tem muita coisa interessante. Né? E, mais do que nunca, a gente aqui no canal Falando de Loja, um dos nossos apoiadores é a Meu Crediário. Eu faço questão de divulgar meu crediário porque essa é uma ferramenta poderosíssima que muita gente acha que é coisa antiga, que é coisa do interior. Não é? Quando a Europa, os Estados Unidos, os mercados do primeiro mundo estão agora descobrindo o que eles chamam de Buy Now, Pay Later. Né? É um nome muito bonito, muito sofisticado para crediário. O Brasil é líder, é campeão, é experiente demais nesse segmento. Não é? A gente financiar a venda ali, fazer um crédito direto para o consumidor ali na ponta. Não é? Agora, fazer isso demanda técnica, demanda análise, demanda capital de giro, demanda uma série de
de fundamentos que você precisa entender para que você consiga não fazer bobagem e, ao contrário, potencializar as suas vendas. Não é quem compra à vista compra pouco. Se você quer vender mais, você tem que financiar a venda para o cliente. Agora, quando você fala em crediário, você está falando em gerenciar a inadimplência, análise de crédito, para quem que você deve vender. E aí entra o que a gente chama hoje de robô de crédito. É a tecnologia, a inteligência artificial trabalhando para ajudar você a fazer isso, né? Como entender melhor isso? Quanto custa? Qual é o retorno? Como é que funciona? Acessa esse endereço aqui. Fala que você viu aqui comigo. Né? Olha, eu vi o Hermelino falando sobre a meu crediário, como é que funciona, quanto custa, como é que é a implantação disso, qual é o retorno que me dá, enfim. Procure, entre em contato, fala que viu comigo, que você vai se surpreender com a tecnologia, com os resultados que a meu crediário pode proporcionar para você, agregando uma venda que você não tinha antes. E se você já tem crediário, como gerenciar sua inadimplência de maneira a que você vai calibrar. Eu quero X de inadimplência. É perfeitamente possível você dizer quanto você quer e trabalhar com essa inadimplência. Menino, mas não era melhor inadimplência zero? Olha o dedinho, ó. Não, claro que não. Inadimplência zero é você não dar crédito. Só que quando você não dá crédito, você não consegue potencializar suas vendas, não consegue competir, e aí o seu concorrente começa a parcelar tudo em 10 vezes e tal, e vai tirando o seu cliente, vai tirando a sua capacidade de competir. Então é necessário você ter um parcelamento. E se você parcela, você tem inadimplência. Tem que gerenciar e calibrar qual é a mais rentável para você. Beleza? Então é isso. Não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhe o vídeo, não é? Entre em contato com a gente através do nosso site também, dê uma olhada lá, tudo que tenho, tudo que eu disponibilizo para você. Não é? Enfim, não vou nem listar, entra lá e dá uma olhada que é tudo de bom quando você tem ferramenta, quando você tem um time engajado, quando você sabe o que está fazendo e aí sim conquista os resultados que antes de mais nada você merece. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.